Lucas 23. Vamos começar com a leitura da palavra. Quem tiver aí seu tablet, a sua Bíblia, pode abrir em Lucas, no capítulo 23. Nós vamos ler do 32 até o 43. Quem achou, fala amém. E quem vai seguir no telão, vamos. Partiu? A palavra de Deus diz assim: 2 outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele, a fim de também serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Pode avançar. A multidão observava e os líderes zombavam. Salvou os outros, salve a si mesmo. Se é o Cristo, o escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava: então você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Amém. Senhor, muito obrigado pela vida de cada irmão que o Senhor trouxe aqui hoje, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, Deus. Nós te pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito, Pai, use a minha vida, Senhor, para falar aos meus irmãos, Pai. Coloco diante do Senhor, Pai. Te peço, Senhor, fala conosco. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Aprender mais de ti, dos teus ensinamentos, Senhor. Aprender contigo, Pai. Aumentar o nosso nível de relacionamento com o Senhor, Pai. Através da tua palavra, Senhor. Que a nossa fé aumente, Pai, ao ouvir a tua palavra, a palavra de Deus, Pai. É o que eu oro e já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queridos, esta mensagem é a primeira vez que eu utilizei este esboço, já tem alguns anos, olha só, hein? Caramba! 2014, foi a primeira mensagem que eu levei no grupo de vida de Itapevi. Depois do Senhor falar comigo, Ele me deu essa palavra e eu tive visões da cruz assim. E quando surgiu a oportunidade no grupo de vida, né, os líderes falaram: alguém quer trazer uma palavra? Eu falei: eu tinha só a ideia, ainda não estava nada pronto. Eles me deram um tempo para preparar toda a mensagem, né? Levou bastante tempo, bastante estudo. E eu queria trazer de volta essa mensagem. Eu acho que é um tempo de lembrarmos, né, desta mensagem aqui. O tema que eu dei para ela é arrependimento, perdão e salvação. Que é o que conta este relato do Evangelho de Lucas que nós acabamos, né, de ler. Onde nós temos Jesus Cristo sendo crucificado, temos 2 ladrões, 2 malfeitores, 2 criminosos, dependendo da tradução que foi utilizado, sendo crucificados, um à direita e outro à sua esquerda. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer, estudando esta palavra no original, a palavra
que foi utilizado aí em algumas traduções como malfeitores, outra como criminosos. Esta palavra em toda a Bíblia ela é utilizada apenas 4 vezes. A pronúncia dela, né, um transliterado aqui do grego, é kakourgos. Não se apeguem muito a isso. Mas o que quer dizer, né, esta palavra no seu original? Ela quer dizer uma pessoa, né, ela tem uma raiz aonde que é ergon, aonde quer dizer um ofício, alguém que faz uma prática, aquilo como um trabalho. E ela foi, né, juntamente colocado com uma outra palavra, aonde quer dizer, né, de origem maligna, perversa. Ou seja, a junção dessas duas palavras era alguém mau, mas mau até o cabelo. Uma origem maligna, não era uma pessoa, um ladrão qualquer. E o que nos leva, né, nos dá esta convicção que naquele tempo, quem eram as pessoas que eram crucificados? Era qualquer crime. Qualquer crime levava à crucificação. Essa era uma pena comum. Tinha que ser uma coisa muito grave. Como, na verdade, né, os fariseus, né, não encontraram, né, um crime na lei. Eles não quiseram, né, condenar Jesus. Então, eles colocaram para os romanos fazer essa condenação, né, até ele ser julgado e condenado com essa pena capital, né, a pena de morte. Mas essa era uma pena, né, a crucificação em si, para mostrar para as pessoas que fazer aquilo gerava sérias consequências. Então era uma morte cruel, era uma morte brutal, geralmente à vista de todos, num lugar bem alto, para que todos pudessem ver, para que as pessoas, antes de tentar cometer aqueles tipos de crimes, pensassem 1, 2, refletissem muito. Sim, um tipo de humilhação. Isso, o que eu quero dizer com isso? Para que possamos entender quem eram esses ladrões. Não era uma pessoa qualquer, não era uma pessoa que cometeu, sei lá, roubou alguma moedinha de alguém, roubou, né, uma galinha do vizinho. Não, esses eram criminosos de carteirinha qualificados. E mesmo assim, queridos, hoje eu queria convidar os irmãos para que pudéssemos fazer essa reflexão de que mesmo uma pessoa com esse histórico, mesmo uma pessoa como esses ladrões, foram levados até a cruz e tiveram a oportunidade de se encontrar com Jesus. Se nós olhássemos o início da história desses ladrões, como algumas vezes eu gosto de dizer, né? Muitas vezes nós julgamos um filme olhando só o trailer. Você olha lá o trailer, não me convenceu. Você já julga. Não estou afim de assistir. Mas muitas vezes nós fazemos isso com as pessoas. Você conhece parte da história de uma pessoa ou um momento da história de uma pessoa e você muitas vezes acaba julgando aquela pessoa. Você só vê um trailer, não vê o filme todo. Imagine este ladrão, quando ele foi levado a um júri, quando ele foi condenado, aonde deve ter sido lido todos os crimes, né, o qual ele havia cometido. E a sentença foi crucificação para ele. As pessoas que estavam ali, que participaram desse júri ou desse tribunal, se você perguntasse para elas, quem não acompanhou até o final, o que aconteceu com esses ladrões? O que haveria acontecido? Morreram, foram crucificados como criminosos. E se eram judeus, foram para o Hades. Esses não tiveram jeito. Não deu jeito.
Mas nós sabemos que quem se encontra com Jesus, assim como ele fez com a nossa história, hoje a história da humanidade, como que nós dividimos ela? Entre antes de Cristo e depois de Cristo. Assim como ele fez com a história da humanidade, ele pode fazer isso na vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que conheça a Cristo tem a oportunidade de viver em novidade de vida. Em poder dizer, eu era assim antes de conhecer a Cristo, agora eu sou assim depois de conhecer a Cristo. Porque nós bem sabemos que começar bem uma caminhada com o Senhor, começar bem uma caminhada no Evangelho, não há nenhuma garantia que você vai terminar bem. Não é nenhuma garantia. É necessário perseverar. É necessário se dedicar. E também, quando nós conhecemos Jesus verdadeiramente, mesmo começando muito mal o início da sua vida, mesmo com muitos erros, com muitos defeitos, fazendo coisas horríveis, quando conhecemos Jesus, nós temos a oportunidade de uma vida nova. E a garantia que se nós realmente, verdadeiramente o seguirmos, nós estaremos com Ele na eternidade. Você crê nisso? Amém, queridos, amém. Mas e nós? Muitas vezes pessoas passam por nós e nós tentamos de alguma maneira exercer um senso de justiça. Pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que muitas vezes estão em nosso meio, acabam cometendo alguns deslizes. Acabam em algum momento te decepcionando, acabam em algum momento fazendo alguma coisa que você não gostou. E o que nós temos feito com essas pessoas? Nós temos julgado, nós temos parado para analisar, nós temos ponderado todas as coisas boas que essas pessoas já fizeram, nós temos meditado que é necessário novamente, se for o caso, trazê-las de volta para Jesus e não afastá-las mais de Jesus, dependendo de onde ela está. E essa noite eu queria trazer com os irmãos essa necessidade que nós temos de olhar com mais carinho, de olhar com mais cuidado para as pessoas ao nosso redor, para as pessoas, principalmente as que estão em nosso meio, para as pessoas que passam por nós e que necessitam de Jesus, que necessitam de uma mudança de vida, que necessitam de um renovo, um recomeço. O Tiago, no domingo, falou bastante de grupo de vida e hoje eu quero trazer alguns exemplos. A Dalila está ali. Dalila, me permite chamar de grupo de vida só hoje? Da célula. A célula. Como muitos já sabem, durante alguns anos eu participei da liderança da célula na casa da Dalila e nós tivemos experiências tremendas. Muitas experiências. E eu queria trazer uma. Tinha uma família que morava bem próximo, né, da casa da Dalila, onde era um casal, né, um homem e uma mulher, e eles repartiam, né, dividiam um dos quartos com uma outra pessoa. E esses irmãos, em um dado momento, eles se acercaram e começaram a participar. A Dalila com a Jaqueline, o pessoal evangeliza, convidam todo mundo. É uma bênção. E eram pessoas que participavam e eles eram os irmãos que... Irmãos, era uma série de problemas que tinham os irmãos
não, a Dalila vai lembrar, não era tranquilidade. Muitas vezes nós tínhamos a experiência dos irmãos, eles passavam, né, o dia todo fazendo uso de bebida, aí chegava no final da tarde, tomava um banho e entrava no grupo. Chegava lá os irmãos. Não estavam, né, totalmente embriagados, mas, né, não estavam na sua melhor condição de participar. E aí? O que faremos? Convidamos os irmãos a se retirarem? Ou aceitamos os irmãos e, Senhor, dá graça, agora é com o Senhor. Algumas vezes isso aconteceu, queridos, e os irmãos foram bem aceitos, ficaram um tempo lá com a gente, estiveram aqui na igreja por um tempo, mas era muito complicado, era uma família, né, sem muita estrutura, com muitos problemas. Eles tinham problemas de agressão física, né, um com o outro, chegaram até nós, e esses irmãos estavam lá, no grupo de vida. E o que nós fazíamos era orar por eles, interceder, apresentar ao Senhor e falar do amor de Cristo. E levar eles até Jesus. Jesus, só o Senhor pode mudar a vida dessas pessoas. Eles te conhecendo. Então, quando eles entravam, nós já víamos, né, e isso nos mostrava a importância que nós tínhamos naquele momento, naquele lugar. Nós éramos as ferramentas que o Senhor tinha à disposição para utilizar na vida daquelas famílias. Foram tempos difíceis, mas o Senhor nos sustentou, nos deu graça, nunca tivemos nenhum problema, né, apesar desses empecilhos. E seguimos com o grupo, porque nós sempre nos colocamos preocupados, né, em mostrar a Jesus para esses irmãos, levar a palavra de Deus que transforma. Eu creio, porque a palavra de Deus mudou a minha vida. Então, se ela fez isso comigo, ela pode fazer isso com qualquer outra pessoa. Então, com esta convicção que nós levamos Jesus àquele casal, nós pregávamos para ele, nós orávamos, nós intercedíamos, e esse é o papel que nós devemos fazer. Isso com os estranhos, com os de fora, com os que estão se achegando. Isso não muda em nada quando nos referimos aos que estão ao nosso redor, ou aqueles que já não estão mais tão próximos, mas seguem sendo nossos conhecidos, nossos irmãos em Cristo, que muitas vezes podem nos decepcionar, podem dizer coisas que venham a nos ferir. Mas e qual é o nosso posicionamento? Como nós devemos nos comportar em relação a isso? Qual a natureza que nós temos dentro de nós? A palavra de Deus em Mateus 5, do 44 ao 45, diz assim: Eu, porém, lhes digo. Quem está dizendo aqui? Jesus. Amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. E aí? Vamos ler o 45 para completar. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu pai. Você é um verdadeiro filho do seu pai? Que está no céu, pois ele dá luz do sol, tanto a maus, repete comigo, tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Ou seja, Deus, Jesus não faz acepção de pessoas.
Todos devem ter a mesma oportunidade. Assim, não sei no caso de vocês, mas assim como eu tive a oportunidade, eu creio que todos devem ter a mesma oportunidade de conhecer Jesus e conseguir mudar as suas vidas. Mas isso, com a ajuda do Senhor, passa por nós, por cada um de nós. Quanto tempo nós temos investido em amar os nossos inimigos? Ou, quando ele está passando, a gente atravessa a calçada e passa do outro lado. Ou quando... Eu já falei bastante da outra vez de posts, né, no Facebook. Aquela mensagem a gente não gravou, né? Vamos repetir ela. Mas o camarada bota a mensagem lá no Facebook. Muitas pessoas se manifestam. Isso é comum. Isso não é só com os irmãos da igreja. Isso é em todo lugar. O Facebook, infelizmente, na hora de colocar, né, de falar mal de alguém ou de descer a lenha, o pessoal se junta de uma maneira, se fala, nossa, se fala assim, vamos fazer um evangelismo, não junta tudo aquilo. Assim, não aparece metade. Mas o Senhor nos ensinou a isso. Ele nos deu essa direção. Ame os seus inimigos. E aqueles que o perseguem, ore por eles. Para que eles tenham a mesma oportunidade que um dia nós tivemos. 1 João 4, de 20 a 21, diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E aí, queridos? A quantas anda esse nosso amor pelo nosso irmão? Minguadinho? Fortalecido? É muito forte, queridos. Dizer, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é um mentiroso, queridos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E nos ajude, nos ensine o caminho correto. De como nós devemos nos comportar, de como nós devemos ter misericórdia. Porque muitas vezes, queridos, eu refleti nisso algumas vezes, nosso irmão não faz quase nada para a gente. Às vezes ele falou uma coisa que você não gostou, às vezes era até um mal entendido. Mas aqui o Senhor está dizendo que nós vamos ter que perdoar, assim como Ele perdoou o malfeitor, o criminoso, aquele que matou, que tirou a vida, que roubou. Esse tipo de pessoa, se chegar ao nosso lado, como que nós vamos olhar para essas pessoas? Teremos um coração disposto, tratado pelo Senhor, para poder amar essas pessoas e dar uma nova oportunidade a elas? Somente com a ajuda de Deus, queridos. Não é uma tarefa fácil. Requer grande esforço da nossa parte. Mas nós podemos começar a exercitar isso com o nosso irmão que faz as pequenas coisas ao nosso lado. Precisamos vencer essa primeira barreira. E aí o Senhor vai trazer pessoas ao nosso redor que realmente necessitam de uma mudança de vida. Amém? Vocês estão aí? Amém, glória a Deus. Alguém foi arrebatado? Não, né? Eu estou aqui ainda, irmão. Jesus, mesmo sendo crucificado, ele ainda diz, Pai, em Lucas 23, 34, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa-lhes. Um espírito de intercessão, o Senhor Jesus nos ensina. Quantas vezes nós olhamos um irmão fazendo algo errado e nós paramos, olha, antes de criticar, antes de falar algo, antes de mandar lá um Facebook, quando nós paramos e intercedemos por ele, Senhor, abre os olhos,
Abre os olhos, que ele venha a enxergar se é um erro, se precisa mudar de direção, se falou algo que não devia. Abre os olhos, Senhor. Isso passa pela nossa intercessão? Senhor, talvez ele não saiba o que ele esteja fazendo. Perdoa ele. Mas abre os olhos. Estevão, todos conhecem o relato de Estevão quando ele é apedrejado. Mas o que nos traz, o que nos salta aos olhos, que primeiro ele olha para o céu e ele vê a glória de Deus. E no final, a sua última frase é: Senhor, não os considere culpado deste pecado. E quando ele diz isso, ele morre. E ele estava sendo apedrejado naquele momento, por ter pregado o evangelho. Esse era o crime dele. E mesmo assim, ele vê a glória de Deus e ele intercede por aqueles que estavam apedrejando. Fala: Senhor, não os considere culpado. E podemos trazer aqui a nossa memória quando Jesus está passando, ele ia passar por Samaria, as pessoas não o recebem, o que os discípulos dizem? Os discípulos, cheios, né, do Espírito Santo, tinham presenciado milagres, maravilhas, já pede logo para fazer o quê? Cai fogo do céu. Senhor, quer que... Vamos orar aqui, ó, a gente impõe as mãos, e já cai fogo do céu, acaba com todo mundo. E o que o Senhor Jesus disse para ele? Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Aduguem. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Sempre o objetivo de Jesus para os homens, para os bons, para os maus, é salvá-los. Trazer de volta, chamar para perto, nunca vai ser para destruir. Nunca vai ser para afastar. E nós temos, então, o relato do criminoso, que ali, na cruz, nos seus últimos instantes de vida, ele demonstra com Jesus um arrependimento. E um arrependimento sincero. Porque muitos, né, podem achar, mas, poxa vida, o cara estava para morrer. Será que ele não deu um miguezinho ali, não? Senhor, olha, poxa. A palavra diz que Deus, ele sonda os nossos corações. Aquele criminoso, ele estava sendo sincero na sua intenção. Ele verdadeiramente se arrependeu. Ele repreende o outro, dizendo: olha, os nossos atos, o que nós fizemos merecia a crucificação. Os nossos crimes são dignos desta punição. Mas a Jesus, não. Este não fez nada. Então, quando ele se encontra com Jesus, tem esse arrependimento profundo. Ele ouve o que de Jesus? Ele diz: Jesus, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E ali Jesus diz: eu garanto que hoje, você estará comigo no paraíso. Hoje. O nosso versículo áureo, João 3,16, ele diz que porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Repete comigo. Não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Mas para que este fosse salvo por meio dele. Queridos, Jesus, ele sempre foi a solução para o nosso mundo. Antes da fundação do mundo, ele já era a solução, a palavra nos ensina. Ele é o nosso Salvador prometido por Deus. E que queime em nossos corações de influenciar as pessoas que estão ao nosso redor, de proporcionar às pessoas que estão à nossa volta, seja no nosso trabalho, seja através de um trabalho em uma célula, como nós falamos aqui no domingo, para que pessoas possam verdadeiramente ter a oportunidade de um encontro com Jesus, ter a oportunidade de se encontrar com a cruz de Cristo, para que elas possam se reconciliar com o Senhor, para que elas possam se arrepender, possam ter perdão da parte do Senhor, porque Ele disse, se nós nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Amém? Para que eles possam ser salvos, assim como nós. Não conheço a história de todos, não sei como todos começaram a caminhada com Cristo, mas muitos tiveram problemas antes, dificuldades, vidas passadas, desregradas, com muitos problemas. Mas tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo, ou por um trabalho evangelístico, ou por um parente, ou por um amigo, alguém que levou a mensagem da cruz, alguém que apresentou a Cristo e disse, olha, tem jeito, não está acabado. Essa história não acaba aqui. Essa história dá para mudar. Essa história pode ter um novo rumo, mas é necessário que haja arrependimento. É necessário que essas pessoas, que nós levemos essas pessoas até Cristo, sem passar pelo nosso julgamento antes. Sem que nós tenhamos o senso de, não, esse pode, né, ser o guardião, o porteiro, né? Não, esse aqui já não tem mais jeito. Não, esse aqui tudo bem. Não, esse aqui vem. O que a palavra de Deus nos diz a respeito do joio e do trigo? Quando a gente acha o joio lá, a gente já separa ele? O que ela nos ensina? Que Deus ele vai separar o joio do trigo. Nós não devemos fazer isso. Nós não sabemos fazer isso. Até o dia da volta de Jesus, todos têm a oportunidade de se arrepender e de ter um encontro genuíno com Cristo e se salvar. Todos. É fato, muitas vezes tem aquele trigo, né, que está mirradinho, né, todo magrinho. Você até acha que é um joio, né? Fala, não, aquilo é joio, é joio. Não, mas o Senhor nos diz, não. Ele pode se consertar, ele pode mudar de vida. E virar um trigão, um trigo forte. Que na volta de Jesus, Jesus vai dizer, não, esse aqui separa, esse vem para o meu celeiro. Esse traz para mim. Mas durante essa nossa caminhada, nós temos que estar sensíveis a isso. A palavra nos demonstra que a graça do Senhor sobre as nossas vidas, ela é muito maior do que qualquer coisa que possamos ter cometido no nosso passado. Ela é muito maior. Ah, mas crime terrível. Vamos pegar o exemplo, o criminoso. Talvez ele tenha matado alguém, tirado a vida de algumas pessoas. Mas quando ele se arrependeu, Jesus disse, estará comigo hoje no paraíso. E quem somos nós para limitar que alguma pessoa tenha esse encontro com Jesus?
independente do que ela fez, para mim, para você ou para uma outra pessoa. A palavra nos diz que onde aumentou o pecado, o que acontece? Superabundou a graça, transbordou a graça de Deus. Aquela pessoa que esse não parece que não tem mais jeito, Senhor, mas está todo errado, não se conserta. Tem jeito. Tem jeito. Leve a mensagem da cruz para esta pessoa. Mostre Jesus para ela e fale do amor de Jesus para esta pessoa. Mas e se ele não... Querido, se ele é com o Senhor. Faça a nossa parte, que é levar a mensagem, que é pregar a essas pessoas, dizer do amor de Deus, que Jesus o ama, que Ele tem uma solução do tamanho do nosso problema, sempre. Ele é Deus para mudar a nossa história. Ele é Deus para escrever uma história nova. A partir daquele ponto que a gente estragou tudo, Ele começa dali. Escreve uma história nova, na minha e na sua vida. Mas isso depende de nós. Depende de cada um de nós. Em sair daqui essa noite, chegar amanhã no trabalho, chegar amanhã na escola, chegar amanhã no condomínio com os vizinhos e olhar quem é que está precisando de Jesus. Para quem eu preciso falar do amor de Jesus? Quem que se Jesus voltasse hoje não teria tempo de se arrepender, de ser perdoado e de ser salvo? Sendo que Jesus disse que é para todos, sem exceção. A oportunidade Ele quer dar igualmente para todos. E nós que já conhecemos, nós que já estamos andando no caminho do Senhor, Ele nos chama para que possamos falar do amor de Deus, para que mais pessoas sejam impactadas, para que outras pessoas tenham vida abundante, vida eterna. Não é fácil. Este casal que eu relatei no início da mensagem, a mulher, infelizmente, passado algum tempo, eles já tinham se afastado do grupo de vida, ela veio a falecer. Ela faleceu e a filha dela falou com a Jaque, com a Dalila, né, e ela sabia que ela tinha frequentado lá o grupo de vida e tal, e pediu para a Dalila levar o pastor para fazer, né, o funeral da mulher. E aí estamos preparados, né, a Jaqueline, a Dalila, eu, para ir participar do funeral. Aí o pastor teve um imprevisto. O pastor ligou e falou, olha, não vou conseguir chegar a tempo, vai demorar muito, mas vocês estão habilitados para fazer. Aqui no ministério, o diácono só não faz casamento. É a única limitação que tem para o diácono. É o casamento. O restante, batismo, funeral, ministração, apresentação, estão todos aptos. Para isso eu treinei vocês. Vai nessa tua força, em nome de Jesus. Bom, recebemos essa mensagem, né? A Dalila já olhou para mim e falou, já vi que você vai ter que, né, fazer isso daí. Ela falou assim, não, eu sei que você vai ser gentil, né? Eu falei, tá bom, Dalila, vamos lá. Vamos lá. Eu, Dalila e Jaque entramos, é um momento muito triste, né? O funeral sempre é um momento muito triste. E eu fui, né, orando para o Senhor, perguntando, falei, Senhor, e agora? O que eu vou falar para essas pessoas? Porque quando morre, né, quando falece um irmão nosso, né, nós sabemos, foi para a glória, foi para o encontro com o Senhor. Agora, existem pessoas que já não estavam no nosso convívio, nós não temos mais esta convicção, né, de afirmar. E também a palavra que
que nós levamos, né, num funeral também não é para a pessoa que faleceu. São para os familiares. Não, mas... para confortar a família, para aproveitar a oportunidade de dizer do amor. E o primeiro funeral a gente nunca se esquece. E, né, num dado momento do funeral, chegou a hora de fazer a oração. Eu falei, Senhor, e agora eu preciso... Né? E aí o Senhor falou, olha, fala sobre aquilo que você viu da falecida. O que foi que você viu da vida dela? E naquele momento, com essa inspiração, eu falei um pouco, né, do convívio que ela teve com a gente. Ela participava do grupo de vida, das ministrações, ela aceitou Jesus, ela esteve aqui, né, na igreja, ela passou por um processo de libertação, né, com o pastor. Ela teve um encontro, né, com Jesus. Ela teve a oportunidade de conhecer Jesus, né, e de tomar as suas próprias decisões depois disso. E foi muito interessante passar isso para as pessoas. Ela teve um momento, teve essa oportunidade e levar isso para as pessoas que estavam ali, que não eram cristãos. A família toda, eles não eram cristãos. De dizer, olha, é tempo de conhecermos a Jesus, é tempo de converter o nosso coração a Cristo, de aceitar a mensagem da cruz, mudar as nossas vidas, aquilo que nós encontramos, porque um dia a nossa vida vai acabar. Um dia nós não vamos ter mais essa oportunidade. Então, enquanto é tempo, nós temos que procurar seguir os caminhos do Senhor. Devemos procurar apresentar as pessoas desesperadamente. Esse foi um trabalho lindo que acontece nas células. As pessoas, muitas chegam lá querendo uma oração. Tem pessoas que aparecem com um problema por uma oração, a pessoa é curada e depois não aparece mais, não volta mais. Mas amém, queridos. Sim, mas amém. Uma senhora teve com a gente uma vez no grupo e ela não conseguia dormir. Participou do grupo, depois ela mandou uma mensagem de áudio dizendo, olha, não, foi maravilhoso. Deus falou comigo e essa noite eu tenho certeza que eu vou conseguir dormir mais aliviada. Então é um trabalho importante as células, as pessoas, você estar disponível para que as pessoas se acheguem. As pessoas necessitam de Jesus. Elas precisam, e quando elas encontram um local, alguém com as portas abertas, muitas vezes é um pouco difícil você trazer direto para a igreja. Não, vamos para a igreja. O Lucas consegue convidar muitas pessoas, Jaqueline, a própria Dalila. O ministério evangelístico na família é muito intenso. Mas num grupo de vida é um familiar, na célula. Boa. É um familiar, é um vizinho seu, uma pessoa que você conhece no trabalho. Ela vem fazer uma visita na sua casa e ela é surpreendida muitas vezes com aquilo que você vai trazer, com aquilo, com a mensagem, com o momento. E com a Dalila, a profeta da célula, quem ia lá, eis que te digo, assim diz o Senhor. Mas não era profetada não, viu? Podem ficar tranquilos que a Dalila é tremendamente usada nesse ministério profético, que ela fala, já cheguei eu para ministrar lá, e no final, olha, a palavra é para você. E a gente orou, e eu recebi a palavra, é tremendo. É um momento maravilhoso. Célula, quem não teve a oportunidade de visitar uma, participa, que é tremendo. O carinho, a amizade que nós geramos, né? No final, a gente, no fim de ano, né, faz um evento, as pessoas trazem testemunhos. A gente fez quase 2 horas de testemunhos. A gente tinha isso gravado, das pessoas que agradecem, falam, nossa, mudou. Tivemos oportunidade, casamentos, conhecer mesmo, a Cristo. É tremendo. Então, fica aí um hashtag. Se você não teve a oportunidade de visitar uma célula, vá, experimente. Tenho certeza que você vai amar, vai ser impactado, que é um tempo diferente, né?
Muitas vezes a pessoa acredita que, não, mas eu já vou no culto, vou na quarta, vou no domingo, vou lá mais na célula. Mas não é exatamente assim, né? A célula ela é um momento diferente, diferenciado, onde não é uma pregação, assim como nós fazemos nos cultos regulares. É um momento onde nós trabalhamos mais o ensino, com muitas perguntas, todos participam. Mas isso aqui? Mas é verdade? E sabe isso aqui? Ixi, isso eu não sei, eu vou pesquisar. Depois eu trago semana que vem. Mas e quando faz isso aí lá na glória, como que vai ser? E arrebata? Arrebata mesmo. Então, você tem uma interação, né, maior. Isso gera uma proximidade maior, isso gera, né, um crescimento muito grande. Queridos, fica a dica, coloque isso no coração, fala assim, eu vou visitar, só vou dar uma passadinha, só para ver como é que é. Amém? Amém, queridos. Vamos ficar de pé? Pode diminuir as luzes, Lucas? Amém, queridos. Nós temos ainda um tempo generoso, e eu queria usar esse tempo para que possamos, como era o propósito, realmente refletir sobre como o Senhor tem tentado nos usar, ou como Ele tem nos usado, ou como Ele quer usar as nossas vidas como instrumentos para alcançar vidas, para expandir o reino. Porque a vontade do Pai é que todos sejam salvos, que todos tenham a oportunidade. Por isso Ele começa o seu ministério como a luz aonde havia trevas. Ele diz, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, é chegado a vós. E existem pessoas, às vezes ao nosso redor, às vezes em nosso meio, às vezes no nosso trabalho, que ainda não tiveram a oportunidade de ter esse encontro com Cristo. Não tiveram a oportunidade de escrever uma história nova, em dividir a vida em antes e depois de Cristo. E o Senhor nos chama a cada um de nós. Vocês são verdadeiramente filhos meus? Então vão em busca dos perdidos. Ide, pregai o Evangelho. Diga para as pessoas que não está perdido, que existe um amanhã, existe a possibilidade de uma nova história, independente de onde ela está, o quão errado ela já foi, como ela destruiu a vida, as oportunidades que se apareceram. Mas quando elas conhecem a Jesus, assim como eu conheci, tudo muda, tudo fica diferente. Ele nos mostra quem nós somos, e isso gera um arrependimento genuíno. Transformação de vida. E essas pessoas estão lá, passam ao nosso lado, dia após dia. E o que nós estamos fazendo, o Senhor nos chama hoje. Vai, filho meu, fala do amor do Pai. Diga o quanto eu a amo. Diga o quanto eu a quero.
Quantas pessoas temos impactados com o nosso testemunho? Quantas pessoas temos impactado com a convicção que nós temos de que Jesus é o nosso Salvador? Ah, querido, imagina a alegria do nosso Pai quando trazemos mais um. Olha, papai, mais um se ajuntou a nós. Ele vai seguir a Jesus, vai mudar a vida, Senhor. Mais um, papai, que se achegou. Mais um, Senhor, que foi acrescentado, Pai. Mais um que o Senhor libertou. Mais um que conheceu a verdade. Mais um que entrou para a luz. Foi transportado do reino das trevas para o reino da luz do seu Filho amado Jesus. Mais um, Senhor, que esse desejo queime em nossos corações, que possamos estar sensíveis à voz do Senhor quando Ele nos mostrar alguém, que possamos dizer a Ele: Senhor, para quem eu devo falar do seu amor? Quem, Senhor? Usa-me a mim, envia-me a mim, Senhor. Oh, Pai, nós te amamos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela tua misericórdia, Senhor. Pelas tuas misericórdias que se renovam todas as manhãs, Pai. Razão pela qual nós não somos consumidos, Senhor. Senhor, nos usa para que este amor, Pai, que nos impactou, Senhor, que através de nós, capacitados pelo Teu Santo Espírito, Senhor, possamos levar este amor a outras pessoas, Senhor. Pessoas que querem Te conhecer, Senhor, que estão com fome e sede do Senhor e ainda não tiveram oportunidade, Senhor. Gera essa oportunidade, Senhor. Nos mostra, Senhor. Traz essa sensibilidade aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, Pai. Que pessoas, Senhor, se acheguem, Pai. Senhor, que seja num evento evangelístico, Pai. Que seja numa célula, Senhor, numa reunião familiar, Pai. Cria, Senhor, o ambiente, Pai. Cria o ambiente, Senhor. Assim como o Senhor fez com os discípulos, Pai, que o Senhor os enviou, Pai, o Senhor mostrou o caminho, o Senhor deu a estratégia, o Senhor deu a autoridade, Pai. Derrama, Senhor, sobre os meus irmãos, Pai, a estratégia, Senhor, a direção e a autoridade, em nome de Jesus, Pai, para que eles vão, Senhor, que eles sejam usados, que eles sejam ousados, Senhor, que eles não resistam ao Teu chamado, Senhor. Que eles sejam incomodados pelo Teu Espírito, Senhor, em ir e de buscar os perdidos. Oh, Senhor, muitas pessoas já desistiram das suas próprias vidas, Pai. Mas que nós, Senhor, que Te conhecemos, Pai, não venhamos a desistir de nenhuma delas, Senhor. Que nós venhamos a resgatá-la, Senhor. Queima os corações, Pai, em nome de Jesus. Queima os nossos corações, Senhor. Todos devem ter oportunidade, Senhor, de serem levados a Cristo, ao Cristo crucificado, aquele que salva, aquele que perdoa, aquele que liberta, que escreve uma nova história de vida, Senhor. Que todos possam ter essa oportunidade, Senhor, de Te conhecer, Pai. De Te conhecer, Senhor. Eu repreendo, Pai, em nome de Jesus, Pai, todo impedimento, Senhor. Tudo aquilo que gerou distração, Senhor, que tirou essa visão, Pai, do foco de nossas vidas, Senhor, está repreendido em nome de Jesus. Alinha, Senhor, a nossa visão com a Tua visão, Pai. E a Tua visão é ide, vai em busca dos perdidos.
Perdoa ele, assim como o Pai os perdoou, perdoa eles. Fala do amor do Pai, chama para perto, Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Deus, pelo teu amor, pelo teu carinho com as nossas vidas, Senhor, pela oportunidade que tivemos, Pai, em te conhecer, em ser recebidos pelo Pai com os braços abertos, em podermos ser chamados filhos de Deus, Senhor. Filhos de Deus, muito obrigado, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse amor incondicional, por esse amor que não coloca barreiras, que não impõe condições, por esse amor grandioso, Senhor. Muito obrigado, Deus. Por isso nós te exaltamos, nós te engrandecemos o nome, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Te glorificamos, Pai. Te damos honra, te damos glória, Senhor. Por esse infinito amor, Senhor, para com todos, Pai, para com todos, Senhor. E eu te peço, Pai, nessa hora, Senhor, gera este amor em nossos corações, Senhor. Expande este amor em nossos corações, Pai, para que possamos olhar, sair daqui essa noite e olhar para o nosso irmão com um outro olhar, Senhor. Com um outro olhar, Senhor. Para cada um que nos venhamos a ver, Senhor. Ei, Deus te ama. Ei, Ele quer mudar a sua história. Ei, Ele quer te chamar de filho. Oh, Senhor, desperta em nós, Pai, esse desejo, Deus. Em nome de Jesus, desperta em nós, Pai. Desperta em nós, Senhor. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço, Deus. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, Senhor, que o Senhor trouxe até aqui esta noite, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que nos transforma, Pai, que nos gera vida, Senhor, que nos dá direção, Pai. Muito obrigado pelo Teu cuidado com as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, Senhor, por esta noite, Pai, por termos um local, Senhor, para Te adorar, Senhor, para falar do Teu amor, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada um, Pai. Nos despede agora, Senhor, com a Tua paz, que excede todo entendimento, Deus. Continua falando em nossos corações, Pai, que esta palavra foi semeada, Senhor, num coração, numa terra fofa, Senhor, e que ela vai gerar frutos no nome de Jesus. Leva-nos, Pai, para nossas casas em segurança, Senhor. Guarda-nos, Pai, do homem violento, do acidente, Senhor, da pane, Deus. Leva-nos em tranquilidade, Senhor. Nos dá, Pai, um término de semana, Senhor, na Tua presença, abençoado, Senhor, e cheio de oportunidades, Pai, para falarmos do Teu amor, Senhor, para falarmos as Tuas verdades, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que toda a honra, que toda a glória sejam dadas a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor.